Direto dos Estados Unidos, também nesse trabalho intenso nessa cobertura, Priscila. E hoje, por aí, teremos o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, concedendo uma entrevista coletiva, justamente para dar detalhes sobre esses ataques dos Estados Unidos, ataques coordenados com Israel contra o Irã. E também Marco Rubio vai falar no Senado americano sobre os ataques. Priscila, Marco Rubio, que esteve ali ao lado de Donald Trump no momento em que teve início essa operação militar. Também Pete Hegseth, que estava por lá, mas no registro publicado pela Casa Branca, temos a imagem de Donald Trump ao lado de Marco Rubio. Bom dia para você, Priscila. Exatamente, Carol, bom dia a você, a todos que nos acompanham. Então, essa coletiva, essa conversa, do secretário de Estado Marco Rubio com o Senado vai ser às 18 horas do horário de Brasília, às 4 horas aqui do horário local, e o principal foco do Congresso nessa semana, lembrando, é a resolução dos poderes de guerra. Então já havia uma iniciativa por parte de democratas, mas também com o apoio de alguns republicanos para que fosse votada essa resolução que impede o governo Trump de fazer novos ataques sem o aval do Congresso. Então, com certeza, esse vai ser um dos principais pontos abordados durante essa conversa entre o secretário de Estado Marco Rubio, nesse pronunciamento aos líderes do Senado e da Câmara dos Representantes, que vai acontecer às 4 horas aqui do horário local, às 6 horas do horário de Brasília. E daqui a pouquinho também, às 10 horas do horário de Brasília, às 8 aqui do horário local, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e o chefe do Estado-Maior Conjunto, o general Dan Kane, que é o chefe das Forças Armadas aqui dos Estados Unidos, vão fazer uma coletiva de imprensa no Pentágono sobre a operação. Até o momento, há poucas informações oficiais. O presidente Donald Trump divulgou apenas 2 vídeos, mas ainda não conversou numa coletiva com a imprensa. Ele deu apenas algumas entrevistas para alguns veículos separadamente. Então, há uma grande expectativa para essa coletiva que vai acontecer daqui a pouco. Os pontos centrais que devem ser abordados são esses 3 jatos que foram atingidos pelas forças do Kuwait, por engano, e os 6 americanos que conseguiram evacuar desses 3 jatos. Então deve haver perguntas dos jornalistas em relação a isso. E mais cedo o Comando Central dos Estados Unidos disse que essas 6 pessoas, esses 6 oficiais das Forças Aéreas conseguiram evacuar e estão em uma condição estável. Também deve haver perguntas, claro, sobre os 3 americanos que foram mortos na Operação Fúria Épica, que foi essa operação então que aconteceu no sábado, além de questões sobre quais são os próximos passos então das forças americanas. Lembrando, Carol, que ontem Donald Trump divulgou à noite mais um vídeo. Ele falou sobre as perdas de vidas, ele falou que como uma nação lamenta os verdadeiros patriotas americanos que fizeram um sacrifício supremo por nossa nação, e ele falou que ora pela recuperação dos feridos e falou que infelizmente provavelmente haverá mais perdas antes que isso termine. Ele falou que é assim que as coisas são e provavelmente haverá mais. Então Donald Trump indicando que de fato essa é uma operação de grande escala e que vai continuar. Ele que já tinha falado isso, inclusive, no primeiro vídeo que foi divulgado no sábado de madrugada aqui do horário local. Nesse novo vídeo, Trump também pediu que os membros das Forças Armadas e da polícia iraniana depusessem as armas e recebessem imunidade total, ou disse que senão eles vão enfrentar a morte certa, e ele conclamou os patriotas iranianos que desejam a liberdade a serem corajosos, ousados, ou seja, ele fala para os iranianos derrubarem o regime. E isso casa, Carol, com o que ele disse numa entrevista também ao The New York Times de 6 minutos ontem, em que ele disse que ele pediu que os iranianos derrubassem o regime, e ele disse que a operação perfeita é a operação que aconteceu na Venezuela. Ele falou que o que os Estados Unidos fizeram na Venezuela é o cenário perfeito. O que é esse cenário perfeito de Donald Trump? É um ataque por vias aéreas, sem boots on the ground, sem tropas no terreno, com a retirada do líder em questão, no caso Nicolás Maduro na Venezuela, Ali Khamenei, que foi morto pelas forças americanas no sábado, mas com uma consequência, digamos
digamos, favorável para os Estados Unidos, de uma mudança de regime, mas com um novo governo amigável aos Estados Unidos. Mas o que muitos especialistas estão dizendo é que a situação é muito mais complexa no Irã, que tem uma população 3 vezes maior que a da Venezuela e capacidades militares muito maiores. Inclusive, a Venezuela é o 51º poderio militar do mundo, os Estados Unidos o primeiro e o Irã o 16º. Portanto, há uma diferença importante sobre isso. E Trump também acredita que pode haver algum tipo de diálogo. Ele falou, inclusive, que os novos líderes do Irã queriam conversar com ele, ao The Atlantic, ontem, mas na manhã dessa segunda-feira, a principal autoridade de segurança do Irã disse nas redes sociais que o Irã não vai negociar com os Estados Unidos. Só uma última informação, Carol, também, Donald Trump falou sobre o período em que ele acredita que o conflito vai se arrastar, que deve ser um período de 4 semanas, ele falou isso em vários veículos, 4 ou 5 semanas, mas especialistas também acham que isso pode demorar ainda mais. O que eles dizem é que quando um presidente faz uma guerra, trava uma guerra, ele não tem mais controle sobre os acontecimentos a partir do momento em que ele realiza essa operação. Então, muitos especialistas dizendo que esse prazo pode ser um prazo que não é considerado razoável. Eu volto com você, Carol.